Boa noite. Boa noite. Vitória, bons avisos aí para nós. Viagem a 2, a gente está falando aí, já está chegando. Ainda temos algumas vagas, né? Graças a Deus a viagem vai sair. Amém? É a primeira, esperamos que seja a primeira de muitas outras que a gente venha fazer. Ano que vem a gente vai começar a anunciar isso um pouco mais cedo, para que você se programe também um pouco mais cedo, para a gente poder fazer essa viagem abençoada. Vai estar com a gente o pastor Beto, lá da 8ª igreja, ok? Próximo. A expedição missionária do Bel aí, não me pediu não, mas eu vou fazer aqui, né? Agradecer o povo que participou aí do jantar no domingo passado, no almoço hoje deu 150 pessoas aí almoçando, uma bênção, abençoou grandemente a vida dele, está orando para que essa viagem seja uma bênção, que eles vão em paz e voltem em paz, guardados pelo Senhor, amém? Pavilhão 36, dia 20/9, próxima sexta-feira, às 10 horas, aqui na igreja. Como já foi falado aqui, o pavilhão tem surpreendido, tanto no primeiro quanto no segundo, surpreendeu as expectativas, foi além do número de pessoas que a gente estava esperando aqui. Mais algum outro aviso, Vitória? E aulão de Química com a Gabi, próximo sábado agora, às 14 horas. Ela pede para quem quiser participar do aulão, para nos dar o nome, para ela poder se programar direitinho, agendar isso aí direitinho, ok? E o chá e prosa, esse aí eu quero dar uma ênfase da seguinte maneira: nós tem 11 anos que o chá e prosa acontece, e sempre o chá e prosa teve a mesma dinâmica, sempre teve a mesma perspectiva. O chá e prosa, ele é evangelístico. Então, se você quer convidar alguém que é crente para estar aqui, para ver a Edmeia, convide para o domingo. O chá e prosa tem a característica específica de você chamar um não crente para que venha aqui para ouvir a palavra de Deus. Então procure as meninas, Edilson, faz favor, procure as meninas aí para você dar o seu nome para elas, tá joia? Boa noite. Boa noite. Nós precisamos que vocês que estejam participando do chá, nos procurem, por favor, façam a sua inscrição, falem conosco quantas convidadas vocês vão trazer, porque a gente está organizando mesas, cadeiras, todos os vasilhames, tudo para o chá e prosa, como em todos os anos a gente tem feito. Então a gente precisa e as inscrições são limitadas. Então nos procurem rapidinho. Mesmo que você ainda não saiba exatamente o número de convidados, você ter o seu nome e aí você vai resolver o número de convidados e depois passem para a gente. Muito obrigada. O Luiz, cadê o Luiz? Eu vi o Luiz aí. Vem cá, Luiz, faz o seu merchan aí também. Boa noite, irmãos. Próximo sábado, às 8 horas da manhã, estaremos aqui no viaduto da BR-116 e lá também na Minas Gerais, esquina com o Marechal Floriano. O PH estará na direção aí, mas é para toda a igreja, os jovens, as mulheres, todo mundo aí tem capacidade para ajudar a gente lá, tá? Vai ser de 8 da manhã até às 11. Vamos entregar as colheitas para o ciclista, para o pedestre, para os motoristas. E é Blitz da Paz. Se Deus quiser, vai ser a primeira de muitos. Essa vai servir de exemplo, depois eu vou corrigir todos os erros para poder caminhar mais. Mas o propósito é evangelizar, ganhar algo para o Senhor. Quem puder ir, depois dá um toque para a gente aí, eles estão anunciando aí, é bom, precisa de 32 pessoas no mínimo. O meu nome você pode dar. Tá certo? E próximo sábado nós vamos ter os nossos 18 horas de oração, então se programe, se planeje. A gente vai mudar um pouquinho a dinâmica do 18 horas de oração. A gente, durante a semana, o pessoal vai estar recebendo aí um recado, mas você pode vir independente se você faz parte ou não de alguma sociedade. Então, dê o seu nome, venha orar, venha estar aqui no sábado orando, a partir de 7 horas da manhã, nós vamos até meia-noite. Então, tire esse tempo para você estar orando junto com a gente, para que Deus nos abençoe e nos agracie cada vez mais no nome de Jesus. Criançada, quero chamar as crianças aqui à frente. Boa pergunta, Ju, até quantos anos? Até umas
criança. Até 11 anos. Quer uma hora para nós, pelas crianças? Senhor, meu Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu nome por essa noite, Deus. Pai amado, eu quero colocar diante do Teu altar, Deus, todas essas crianças, Pai, que estarão indo ali para aprender na linguagem delas, Senhor, a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa usar, Senhor, os professores como instrumentos vivos do Senhor. Que eles possam, Pai amado, ali aprender cada vez mais do Senhor. Continue conosco aqui também no tempo, que o Senhor possa vir falar aos nossos corações. É que eu te peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Queria chamar o Ederson de novo aqui à frente. Farlin. Cadê o André Felipe? Vamos ajudar. Você tem medo não? Você sabe, fica tranquilo. Mas a Ruth que eu faço uns medos nela de vez em quando. De vez em sempre não, de vez em quando. Que eu chamo ela assim de uma hora para outra para cantar alguma coisa comigo aqui, e ela fica assim, o que é que nós vamos cantar? O Salmo 34, eu queria que você abrisse aí. E eu queria que a igreja lesse os versos 1, verso 2 e o verso 3. Vamos ficar de pé? Alguém puxa aí e a igreja acompanha. Verso 1, 2 e 3. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glorificará Senhor, a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos arrumarei somente o nome. Pode sentar, querido. Quarta-feira nós tivemos uma ministração aqui sobre depressão. Não sou especialista, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas a gente teve um tempo bom aqui onde a gente pensou um pouquinho sobre isso, sobre algumas coisas que acontecem conosco. E foi interessante que na quarta-feira o Arnaldo de novo trabalhou também aqui na Tarde da Bênção. Tem sido um tempo realmente uma tarde da bênção, graças a Deus. Tem sido um tempo bom, tem dado um grupo bom, graças a Deus a gente tem orado. E o Arnaldo disse algo aqui na quinta-feira que eu achei interessante, o pastor Arnaldo, que diz ele que no culto do dia 1º, que quem veio aqui dia 1º sabe, aquele culto foi um negócio diferente. No culto do dia 1º, parece que o céu desceu aqui dentro, foi um negócio diferenciado. E diz o Arnaldo que quando ele cantava essa música, ele vem, que nós cantamos hoje no final, dizendo que a sensação que ele teve é que a alma dele ia sair, ia se encontrar com Jesus naquela hora. Só que diz ele que por um breve momento ele abriu os olhos, ele deu uma olhada para o lado e ele percebeu que tinha alguém sentado e com uma sensação, um semblante muito triste. E ele foi para casa preocupado com aquilo, dizendo que ficou pensando nessa realidade de muitas pessoas que às vezes saem de casa, vêm à igreja, mas o coração às vezes não está aqui nesse momento de adoração. O coração não está aqui nesse momento de exaltação ao nome de Deus. O coração não está aqui nesse momento de louvar a Deus.
E ele ficou tentando entender por que às vezes acontece isso com o coração de muita gente, e às vezes a pessoa está sentada ao nosso lado, e a disposição dela para louvar, para adorar, é totalmente diferente da minha e da sua. Quando a gente lê o Salmo 34, ele é interessante porque ele fala de um momento na vida de Davi, que se eu e você pararmos para olhar qual é a situação que Davi está vivendo, talvez você vai dizer assim: rapaz, como que Davi ainda consegue encontrar espaço no seu coração para escrever que ele vai bendizer o Senhor em todo o tempo? E ele diz que o louvor estará nos seus lábios continuamente. E para a gente entender isso, no Salmo 34, nós precisamos voltar lá em 1 Samuel, no capítulo 18. Se você quiser abrir, você pode abrir, você acompanhar as coisas que eu vou falar, para você entender qual é o contexto que Davi escreve esse salmo. E é exatamente lá no Salmo 18, 1 Samuel, capítulo 18, depois de Davi ter vencido o gigante Golias, depois de Davi ser vitorioso nessa situação, ele agora se torna um escudeiro do rei. Ele agora se torna alguém da confiança do rei Saul e sai para todos os lugares com Saul para poder guerrear. Está isso aí relatado em 1 Samuel 18, versículo 5. Você percebe isso claramente, que ele era conduzido ali para as batalhas, e ele se porta de maneira prudente e fiel a Saul. Todos os lugares onde Saul vai, leva Davi, Davi está ali de maneira fiel. No versículo 17, no versículo 7 do capítulo 18, porém, há um divisor de águas na história entre Saul e Davi. Porque quando eles voltam da batalha, as mulheres então começam a gritar que Saul matou 1000 homens e Davi matou 10.000. E aí, o que acontece isso? O que acontece com o coração de Saul? Ele olha para aquilo e aquilo não cai bem dentro do seu coração. Ele olha e diz assim: peraí, tem um negócio errado. Por que o povo está exaltando Davi e eu estou ficando para trás? Eu sou o rei, Davi não. E ele então começa, se você ler o texto, você vai ver que ele olha para Davi e começa a ver em Davi alguém com potencial para tomar o trono dele. Afinal de contas, quando Golias desafiava o exército do povo de Deus, ele prometeu que quem ganhasse, quem matasse o gigante, ia casar com quem? Com uma de suas filhas. Então Davi é genro e Davi é o herdeiro direto do trono. E agora o povo está aclamando Davi e não está falando muita coisa de Saul. E esse negócio toma conta do coração de Saul. E quando você vai lendo o texto, você vai perceber que o texto bíblico diz que um espírito mau da parte de Deus invade o coração de Saul. E a partir daí, Davi se torna um inimigo mortal de Saul. Saul tenta então matar, mas o que ele faz? Qual é a artimanha dele? Ele então coloca Davi para guerrear contra os filisteus. Está lá registrado do verso 17 ao verso 19, com a expectativa no seu coração de que os filisteus então matassem Davi. Vou colocar esse camarada para guerrear, para lutar, para que os filisteus matem. Só que cada vez que Davi saía para a guerra, ele lograva êxito e o nome dele crescia cada vez mais. Então o próprio Saul agora quer matar Davi, lança, desculpa a redundância, porque o português tem essas coisas às vezes, né? Lança uma lança em Davi e a lança fica cravada na parede e Davi então foge da presença de Saul. Jonatas, no capítulo 19, intercede por Davi e pergunta ao pai por que o pai está querendo matar Davi. Jonatas então vai até Davi, e no capítulo 20 de 1 Samuel, há 3 perguntas que Davi faz para Jonatas, e que são curiosas, porque ele já fugiu, ele está longe, e Davi pergunta o seguinte: o que eu fiz? O
seu pai querer me matar? Qual o meu pecado diante de seu pai para poder tirar a minha vida? Qual é a minha culpa diante do seu pai? Essas são as inquietações da vida de Davi aqui nesse momento, porque ele está inquieto com tudo que está acontecendo, porque até agora Davi não fez absolutamente nada de errado, mas ele está sendo jurado agora de morte. Então Davi foge, sai dali, vai para a casa de um rei chamado Aques, alguns falam que é Aquis. E quando esse rei está próximo de Davi, é interessante, porque Davi se agarra nos umbrais da porta e finge-se de louco, começa a babar. Eu fico tentando imaginar a cena, gente, eu fico imaginando Davi com medo, e ele então finge-se de doido, né? E ele encontra a guarida junto a esse rei, e então, a partir daí, nesse contexto fugitivo, errante, jurado de morte, é que Davi escreve o Salmo de número 34. Davi não escreve o Salmo de número 34 num momento em que ele já passou por toda essa trajetória e já voltou e agora ele é rei. Não, ele escreve o Salmo 34 exatamente no momento em que ele é fugitivo, em que ele é errante. Davi tem uma guinada na vida dele surpreendente. A vida dele muda drasticamente, de viver na presença do rei, agora de errante pela terra, de herói por ter matado Golias, agora perseguido e jurado por morte por parte do rei, que prometeu dar a ele algo bom. E o que ele havia feito de errado? Absolutamente nada. Qual é a sua culpa? Nenhuma. Ele queria ser fiel ao rei. Qual é o seu pecado? Nenhum. Saul havia se tornado inimigo de Davi sem nenhum motivo. Ele apenas não gosta de Davi e quer sua destruição. Mas por quê? Não existe porquê. Ele não gosta de conviver com Davi. E ponto final. Davi fez alguma coisa para ele? Não. Então Davi está questionando todas essas coisas do porquê, onde eu errei, qual é o meu pecado, por que isso tudo está acontecendo comigo. E Davi não encontra nenhum motivo que ele possa estar passando pelo que ele está passando. E é nessa situação que Davi pega a sua pena, e talvez vamos trazer para os dias de hoje, talvez ele pegou o seu violão e começou a compor essa canção. E aí a canção sai da seguinte maneira: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, olha que coisa preciosa, mas o Senhor de todas os livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos,
e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Davi está escrevendo isso num momento de profunda dor. Davi está escrevendo isso no momento em que ele busca respostas para o seu coração. Davi está escrevendo isso no momento onde parece que o mundo se levantou contra a vida. E aí a gente vai aprender algumas coisas com Davi nesse salmo. Coração doído, o coração cheio de mágoa, o coração cheio de dor, o coração apertado por conta de todas essas coisas. E Davi então encontra espaço em meio à dor para louvar a Deus. Amém? Amém? Muitos talvez fazem a opção de, em meio à dor, nem vir congregar em comunidade para louvar a Deus. Muitos fazem a opção de estar em casa, muitos fazem a opção de viverem reclusos, muitos fazem a opção de estar dentro de um quarto, mas Davi desafia a 3 situações de louvor a Deus. Primeiro, de um louvor pessoal, independente da circunstância. Davi diz assim: o seu louvor estará onde? Nos meus lábios. É um louvor pessoal. Hoje eu botei uma canção lá em casa aqui, engraçado. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu achei que a música era da Paula Fernandes, porque a voz parece demais, do Ministério Zoe, chamado Aquieta Minha Alma. A voz da menina é muito parecida com a da Paula Fernandes. Aí hoje eu fui ouvir a música e eu fui tentar cantar junto, e de fato o meu coração, quando eu cantava, eu chorei. Eu falei: meu Deus, é isso. Aquieta o meu coração e faz ouvir tua voz. Aquieta o meu coração para entender que o Senhor está no controle soberano de todas as coisas. Aquieta o meu coração e põe louvor nos meus lábios, independente de qualquer circunstância ou situação que eu esteja atravessando. Davi está dizendo: olha, eu vou louvar a Deus, e essa é uma questão pessoal. Segunda coisa que Davi coloca aqui é que esse louvor dos lábios dele vai ser um louvor contagiante. Olha que coisa bacana, a gente tem uma vida contagiante, uma vida empolgante, independente das circunstâncias que eu esteja atravessando. Eu vou ter uma vida contagiante, que diz que os humildes ouvirão e farão o quê? Por causa do louvor dos meus lábios, eles se alegrarão, porque eles sabem que há um Deus que governa a nossa vida. Amém. Davi está alegre, está feliz. Tem uma canção do Paulo César Baruch que diz: confiar em ti. E é engraçado que ele fala que ele foi cantar num congresso de surdos. Curioso, né? E aí ele levou a mulher dele, e ela faz libras, e ela foi interpretar as canções. E tem uma música que ele canta que se chama Confiar em Ti. E diz ele que quando ele terminou de cantar, um dos surdos chegou para ele, e nos gestos, e a esposa interpretou, e o surdo disse assim: eu não ouvi nada do que você cantou, mas eu pude perceber no seu rosto a presença de Deus, e eu me alegrei em ver você cantando. Está entendendo? Está entendendo? Esse louvor que sai dos nossos lábios tem que ser um louvor contagiante. Certa vez eu pregava aqui na igreja e as pessoas até depois do culto brincaram comigo e disseram: pastor, o senhor estava bravo hoje? Eu falei: não estou bravo, mas é porque esse momento de louvor em comunidade, querido, não entra na minha cabeça como que você está na presença de Deus, cantando, e você consegue ficar sentado de braço cruzado olhando o celular, porque o seu louvor tem que partir de uma alegria, de uma gratidão, de uma satisfação, porque a sua vida pertence a Deus. Então tem que sair com alegria de dentro do seu coração, tem que sair com exultação, tem que sair com vibração. Eu estou cantando para o Rei dos Reis. Tem que ser uma coisa contagiante, para que os outros vejam e se alegrem conosco por saber o Deus a quem nós servimos.
Diz o texto que também esse louvor é um convite, é um louvor coletivo. Todos a uma. Vamos fazer o quê? Exaltemos o nome. Gente, eu já fui em igreja em que a gente canta, e é só o pessoal do louvor que canta. A igreja está lá, as paradinhas, está assim, todo mundo. É como se estivessem assistindo mesmo a uma apresentação. É um negócio estranho. Agora é tão gostoso quando a igreja canta, é tão gostoso quando a igreja vibra junto, é tão bom quando todos nós, a uma só voz, exaltamos o nome do Senhor, e nós cantamos junto, e nós vibramos junto, e nós nos alegramos junto, e a gente celebra junto. E é esse o clamor de Davi, é essa a ideia de Davi, esse convite. Ele está fazendo: venha, louvem a Deus, porque o louvor primeiro está nos meus lábios, segundo, o louvor é um louvor contagiante, os outros ouvirão e se alegrarão, e terceiro, todos nós precisamos louvar a esse Deus maravilhoso. Talvez as coisas não estejam acontecendo do jeito que você quer, mas louve, agradeça o nome do Senhor. Segunda coisa que a gente vê nesse texto é que Davi, em meio à dor, ele encontra a acolhida em Deus. Olha o verso 6, diz assim: clamou este aflito, e diz o que é o texto? Amém? Amém. Verso 17 agora, leia. Hoje eu compartilhei aqui de manhã, uma pessoa me procurou antes do culto, porque até então ela conhecia 3 situações com relação à oração. Quando nós oramos, Deus diz sim, Deus diz não e Deus diz espera. Eu até brinquei com ela, falei: para mim Deus só dá 2 respostas, ou é sim ou é não. Mas você quer pensar no espera, tudo bem. Ela falou: mas é porque falaram para mim que tem uma 4ª situação. Eu falei: 4ª? Qual que é? Não, que às vezes Deus nos dá para a gente quebrar a cara. Eu falei: aonde está isso na Bíblia? Não tem isso na Bíblia. Agora presta atenção. As pessoas que não têm uma vida de oração, passa a ideia às vezes que nós somos meio doidos, porque a gente está falando com quem? Mas não tem ninguém perto da gente, e a gente está conversando. Um rapaz me contou uma vez que ele, dormindo na casa do Porfírio, ele acordou de madrugada e escutou o Porfírio conversando. Era 4 horas da manhã e o Porfírio andava no quintal para lá e para cá e estava conversando. Ele falou assim: quem está aí com o Porfírio a essa hora, gente? Diz ele que chegou na greta da janela e olhou, e não tinha ninguém com o Porfírio, mas o Porfírio conversava com Deus como se alguém estivesse perto dele, e ele falava assim: eu já falei para o senhor que eu não vou fazer mais isso, não adianta insistir comigo não, porque eu não vou fazer. Eu já orei, Deus, não adianta o senhor insistir, eu estou abrindo mão dessa pessoa, eu não vou mais orar por ela. Bate-papo com quem tem intimidade, mas a certeza, a garantia de que há alguém com os ouvidos atentos à oração que eu faço. E nenhuma oração nossa fica sem resposta. Ou Deus vai confirmar o que nós estamos orando, ou Deus vai dizer que não. Mas uma coisa eu tenho certeza, é que Deus acolhe a nossa oração, e Davi coloca isso de maneira pessoal. Ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, ou seja, é pessoal. E qual é a resposta de Deus para essa oração de Davi? Ele me livrou dos meus medos. Ele me livrou dos meus medos. Hoje, quando falamos de manhã, falamos sobre dependência de Deus. E aprender a depender de Deus é aprender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e nos submeter a essa vontade e deixar que o Eterno conduza a nossa história do jeito que melhor lhe agrade, e nos submeter a isso. Isso é aprender a depender de Deus, e a gente só cria essa dependência quando nós oramos
às vezes até pavores, mas em Deus nós encontramos o livramento dos nossos medos. Davi diz assim: eu clamei e ele me ouviu. Isso é pessoal, e a resposta de Deus é: ele livrou-me das minhas tribulações. Você já passou por tribulação ou é só eu que passo por esse negócio? O salmista diz que nós devemos orar ao Senhor e Ele vai nos livrar das nossas tribulações. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor, descansa, espera nele, confia. Ele vai trazer quietude para o seu coração. E assim como ele faz em meio ao louvor, também aqui ele diz assim: clamam todos, e o Senhor nos escuta. E a resposta de Deus, Ele também vai livrar cada um de nós das nossas tribulações. Querido, deixa eu te falar um negócio. Davi escreve isso em meio à tribulação. Ele não escreve isso depois de passar pela tribulação. Ele escreve no auge da tribulação. Ele está confiando de que Deus vai livrá-lo da tribulação. Hoje, quando a Osana falou aqui de manhã sobre aquela mulher que recebeu uma cura, eu achei interessante, porque ela quer perguntar se com os outros Deus vai fazer da mesma maneira. Mas eu lendo no livro, eu achei interessante quando o autor diz assim: até que Deus curou o primeiro cego, nunca tinha havido cura de cego na história, e pode ser que o que está acontecendo com a sua vida seja a primeira vez que Deus vai fazer. Confia, clame, chore, mas acredite que Deus ouve a nossa oração, que Deus ouve o nosso clamor, que Ele conhece a nossa tribulação, que Ele conhece o temor que está no nosso coração, que Ele tem todo o interesse em nos socorrer individualmente. Terceiro lugar, em meio à dor, Davi desfruta do cuidado de Deus. Do verso 7 ao verso 10, ele diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nenzinho, é inevitável não ler esse texto e não lembrar de você no acampamento. Quando você disse uma vez assim: rádio acampa, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Mas o texto diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Olha que coisa preciosa. Cuidar de Deus, livramento, Ele coloca os anjos dele ao nosso favor. É diferente do que o diabo prometeu para Jesus quando estava no deserto: atira-te daqui abaixo e dê ordem aos teus anjos que eles te acolham. Isso aí não é provação e nem é livramento de Deus, isso é tentar Deus. Isso é tentar Deus. O que o diabo queria ali era tentar Jesus. Então presta atenção, uma coisa é você estar com a sua vida guardada nas mãos de Deus, e o anjo do Senhor vai lá e cuida de você. Me lembrou da história do Leone, quando fez uma viagem para Ipatinga. E o Leone é grandão, ele deve ter 1,90 m mais ou menos. E ele veio de Conselheiro Pena para Ipatinga. Aqui na estrada vindo para Ipatinga, ele sofreu um acidente, bateu de frente com a carreta. E quando pegaram ele, o Leone até frequentou uma época aqui o Aprisco. Quando pegaram a carreta, ele estava só com a solução de bateria que havia derramado no rosto dele, havia queimado o rosto dele. Ele não tinha mais nada. Aí você pensa, uma batida de frente com a carreta? Como assim? Aí o policial que o acolheu virou para ele e falou assim: rapaz, se a porta do seu carro não tivesse estufado para fora e você ter sido jogado aí nesse buraquinho, você não tinha sobrado nada.
Ele estava de cinto. Como é que ele foi parar dentro dessa porta? Você tem dúvida que foi o anjo do Senhor? Porque eu não tenho, não. Eu não tenho. Histórias como do pastor Geraldo, que eu já comentei aqui, que ora e diz: olha, hoje nós não temos absolutamente nada para comer, e aí aparece um carro na porta da casa dele e derrama comida para ele poder comer durante os 4, 5 meses. Se você tem dúvida que foi Deus que mandou alguém ali, eu não tenho dúvida, porque Deus faz isso com a vida daqueles que são seus. Deus cuida. O cuidado de Deus se estende a nós em todas as esferas da nossa vida. O texto do versículo 8 diz também que o cuidado de Deus se expressa naqueles que correm para Ele, porque Deus é o nosso refúgio. Refúgio é lugar onde eu me sinto seguro. Todos nós gostamos de ir para casa. Se você tem problema familiar, depois você me procura, nós vamos orar. Mas tecnicamente você deve gostar de ir para sua casa, porque deve ser um lugar muito bom, porque é o seu refúgio, é o seu lugar de sossego, é o seu lugar de paz, e em Deus eu encontro esse refúgio, porque eu corro para Ele, eu sei que Ele vai me acolher, eu sei que Ele vai me abraçar. E em Deus, o versículo 9 e o versículo 10 diz que aqueles que temem ao Senhor encontram em Deus provisão para a sua vida. Encontram provisão. Aí eu vou citar de novo o exemplo aqui da Usando hoje de manhã, quando ela mostrou as fotos, e eu vi a foto da turma na frente do hospital, e aí eu comentei aqui no banco, não, na cadeira, né? Eu comentei e falei assim: e o povo reclama do SUS. Vá lá na África para você ver o que é o hospital. E às vezes a gente reclama porque a gente tem o arroz, porque a gente tem o feijão. A gente reclama porque não tem uma variedade grande. Deus é o Deus da nossa provisão. É bíblico. Já fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, e ser o Deus da provisão sobre a nossa casa. Ele não deixa faltar. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa vida está na mão dele, e Ele tem todo o cuidado, tem todo o zelo para poder nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. O que falta muitas vezes em nós é ter essa visão de Davi em meio à dor, para desfrutar do cuidado de Deus em todos os detalhes da nossa história. Bacana demais, bacana demais. Eu compartilhei aqui na quarta sobre um amigo que estava no hospital, recebeu alta. Dessa semana eu tenho que ver notícia dele, mas algo que ele me falou que me constrangeu. E eu perguntei para ele como é que estava a relação dele com Deus, e ele disse assim: se Deus me curar, eu vou viver para Deus, mas se Deus não me curar, eu vou viver com Deus. Isso é desfrutar do cuidado de Deus em meio à dor. E aqui eu não estou falando de uma dor qualquer, tá? Estou falando de um rapaz que está com 12 tumores no cérebro, mas que tem uma confiança e uma certeza. Assim como o Paulo Landes escreveu também essa semana no Facebook, eu achei fantástico o que ele escreveu, quando ele disse que ele criou uma expectativa muito grande com o resultado do exame. Ele criou, não Deus colocou essa expectativa no coração dele, mas ele criou essa expectativa. E ele disse que quando pegou o exame que ele leu, foi como um banho de água fria, e na verdade ele descreve que foi um balde de gelo que foi jogado em cima dele. E ele diz assim: frustrado? Sim. Com Deus? Nunca, porque Ele me deu o maior presente, que é a salvação em Cristo Jesus. Isso é desfrutar do cuidado de Deus, da provisão de Deus sobre a nossa vida. Tem um coração grato, tem um coração alegre, feliz e regozijado. Eu já estou terminando.
Ele narra, Davi também coloca aí a diferença entre os que temem a Deus e os que não temem a Deus. No versículo 12 ele diz que são aqueles que temem a Deus, são aqueles que amam a vida e querem viver bem para ver o bem nessa terra. Não apenas quer viver o bem, mas quer experimentar o bem nessa terra. Ontem eu vendo uma entrevista e o camarada dizia assim, parafraseando uma canção, ele diz assim: deve ter algum lugar depois do horizonte, porque aqui está ficando difícil demais para viver. Mas não é porque está ficando difícil para viver que eu não vou praticar o bem. E é isso que faz toda a diferença na trajetória. Davi estava vivendo um momento de extrema dor e ele diz assim: eu quero viver bem para ver o bem. Eu quero viver bem para ver o bem na vida das pessoas, porque eu quero dias melhores para mim e para os outros. Aqueles que temem a Deus, eles refreiam a sua língua do mal, eles não praticam o mal, porém buscam a paz o tempo inteiro, independente da circunstância que eles estejam vivendo. O seu coração, a sua língua não é capaz de fazer o mal, porque ele teme a Deus. Então ele busca fazer o bem, ele busca promover a paz, ele busca abençoar a vida das pessoas. Davi é ameaçado de morte, mas ele está dizendo: eu vou buscar a paz. Os que temem ao Senhor, olha que coisa preciosa, verso 15 e 16, estão sob os olhares cuidadosos de Deus. Os que temem ao Senhor estão certos de que Deus os ouve sempre. Os que temem ao Senhor estão certos de que Deus está contra os que promovem o mal, porque esses não temem a Deus. Os que temem a Deus estão certos de que Deus julgará os que intentam o mal, mas Ele não vai fazer o mal. É Deus quem vai fazer isso. Está entendendo? É Deus. Que conclusões Davi chega? E aí eu encerro. O que Davi fez de errado? O que Davi fez de errado? Qual era o pecado de Davi? Os justos passam por aflições. Aí essa hora a gente não escuta um amém, né? O justo passa por aflição. Justo passa por dificuldade. O justo passa por temor. O justo passa por tribulação. O justo passa por provação. O justo tem sua vida exprimida, oprimida, porque a vida tem dessas questões. Davi estava fazendo bem, semeando bem, ajudando o cara se levantou contra ele. Segunda coisa que a gente aprende no verso 19: Deus é quem livra o justo, pois a confiança do justo, como diz 1 Coríntios capítulo 15, não se limita às coisas dessa vida. A confiança do justo está em Deus, e somente em Deus. Deus não está alheio ao que acontece com o justo, que promove paz e faz o que é bom. Ele é justo, ele promove justiça, ele julga. Versículo 21. Deus não está alheio, Deus está olhando, Deus sonda o nosso coração e está vendo exatamente tudo que está acontecendo. E aí a gente volta de novo no versículo 1, que Deus é digno de ser louvado, independente da circunstância que eu esteja atravessando. Independente. Eu me lembro da Cleonice, quando eu não te pedi autorização, mas eu vou comentar, tá? Se você brigar, briga depois. Quando eu fui visitá-la no hospital, no primeiro dia, quando tudo não estava bem, e tinha que entrar, não podia entrar muita gente, mas eu lembro que uma preocupação, quando eu entrei no quarto, quando ela me viu, a primeira coisa que ela se preocupou foi: ora comigo, pastor. Isso foi muito impactante para mim, porque não foi de reclamar, não foi de murmurar, mas foi de dizer:
eu estou aqui porque Deus está no controle da minha vida. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos resgatar para a nossa vida, para o nosso coração. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará nos meus lábios continuamente. Alegrar-me no Senhor. Amém? E nós vamos clamar nessa hora. Mas eu queria clamar de uma maneira diferente. E aqui eu queria orar por você nessa noite, de uma forma toda especial. Você que veio aqui, se você está passando por algum problema, presta atenção no que eu vou dizer. Alguma questão emocional, algo que está tirando a sua paz, algo que está tirando a sua alegria e talvez até está causando uma enfermidade física. Eu queria orar por você. Muitas vezes a gente tem a vergonha de admitir isso. E como diz o escritor, nós somos especialistas em disfarçar nossas dores. Mas hoje eu queria pedir para você que você escancare a sua dor, para que você encontre cura para o seu coração, porque o Deus de Davi é o mesmo Deus que está aqui nesse lugar nessa noite, e Ele pode te livrar das suas tribulações e dos seus temores. Eu queria convidar você que viesse aqui à frente, se você tem esse pedido de oração, ou se você conhece alguém da sua família que está vivenciando algo parecido, eu queria pedir que você viesse aqui e nós vamos clamar nessa hora no nome de Jesus. Porque Deus é Deus que nos atende, que nos ouve. Ele é Deus que nos livra. Ele é Deus que traz o livramento para a nossa vida e para o nosso coração. André Felipe, por favor, filho, toca um violão aqui para nós. Mais alguém, querido? Se tem mais alguém, por favor, venha. Venha aqui à frente. Eu quero chamar os presbíteros, os diáconos, os presbíteros em disponibilidade. Por favor, venha orar pela vida desse povo que está aqui à frente. Venha clamar pela vida desse povo que está aqui. Os diáconos que estiverem aqui dentro do templo, que não estão na escala, por favor, venham aqui à frente, vamos orar. Você também que sentiu o desejo no seu coração, por favor, venha também aqui, junte-se a essas pessoas que estão aqui à frente e vamos clamar juntos nessa hora. Tem muita gente aqui para a gente orar junto com ele. Igreja, por favor, levante-se do seu lugar, querido, vem aqui, vem orar junto com essas pessoas, vem orar junto com esse povo, no nome de Jesus. Eu quero pedir os presbíteros, os diáconos, você que vai se levantar, vem colocar as mãos sobre a vida desse povo e clamar pela vida deles. Eu quero pedir você que ficou aí, que você fique de pé, que você erga a sua mão para cá e ore pela vida dessas pessoas no nome de Jesus. Oh Deus, erga a sua voz, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor.
encerrar aqui. Só vou pedir para você botar a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, se você vai abraçar. E queria que você que estivesse no banco fizesse o mesmo. Mas eu queria que nós nos encontrássemos. Quem está lá, vem para cá. Quem está aqui, se aproxima. E vamos aí como se a gente tivesse abraçado com quem está do lado. Não é para dar as mãos, é como se tivesse abraçado. A turma que está lá, vamos chegar para cá, para a gente se encontrar todos. Isso. É para abraçar. Isso. Gente, está ficando vago. A turma de lá, chega para cá. E a daqui vai andando para lá também. É para a gente se encontrar. Tem que movimentar. Se não movimentar, não vai chegar uma perto da outra, né? Então tem que ter movimento. Se não tiver movimento, não se encontra. Eu gosto desse momento que a gente finaliza assim. Eu quero dizer uma coisa para você. Isso é só um símbolo. E hoje de manhã eu falei isso aqui na igreja. A igreja unida, ela é muito mais forte. E esse é apenas um símbolo. Que a gente precisa ter essa união. Para que o nosso clamor rasgue o céu e chegue até o trono de Deus. E eu queria que nessa hora nós orássemos pela vida da nossa igreja. Você erguesse a sua voz e clamasse a Deus pela vida da igreja. Erga a sua voz e clame. Debaixo da tua paz, a mesma que nos trouxe, e uma certeza absoluta no nosso coração que essa semana o louvor não vai sair dos nossos lábios, e os próximos de nós ouvirão e se alegrarão, porque nós cremos num Deus que é vivo. Louvado seja o teu nome. Agora, irmãos, que a graça, a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito repouse sobre todos nós, hoje e até a volta de